Olá, graça e paz, amados e amadas do Rei Jesus Cristo, né? Nosso Senhor e Deus. Deus seja louvado o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo, né? O único Deus verdadeiro, o Senhor de todo o universo, o Criador. Agradeço ao Deus eterno, ao meu Pai eterno, ao Senhor da minha vida, Jesus, por estarmos aqui juntos, reunidos em seu santo nome, no meu canal é Telânia Lima. Amados, eu tenho colocado para vocês um anúncio de que eu entro ao vivo às 15 horas, só que vocês estão recebendo o vídeo mais adiante, no horário mais adiante. Mas o que importa para o meu Pai eterno é que neste momento eu estou falando aqui às 15 horas, a hora nona, diretamente de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Então, é um detalhe muito importante, porque depois você também pode voltar amanhã e ouvir essa live no mesmo horário, na hora nona, a hora da oração. Quando você encontrar esse vídeo aí, você vai saber como é o meu trabalho aqui. Algumas pessoas já têm chegado a esse canal. Deus falou, Papai falou, o Eterno, que vai enviar muitas pessoas a esse canal, vai enviar anjos ao meu serviço. E eu agradeço e louvo a Deus por isso, porque Ele é o Deus que tudo pode, né? Ele é o Todo-Poderoso. Eu não duvido de nada. Se você olhar o meu canal aí, depois, faça o favor, tem pouquíssimas pessoas inscritas. Então, para que o Senhor, o nosso Eterno, Criador também, possa estar assinando com a caneta embaixo e dando amém, né? Porque a última palavra sempre é de Deus. Aí você tem que ver quanto é que tem aí, quantas pessoas tem aí. É importante, né? Quando Deus fala, amados, nós temos que obedecer. Que a obediência, em todos os momentos, é uma chave para o sucesso. Eu agradeço, então, junto com você agora, você pode se inscrever, ativar o sininho, não paga nada, tá certo? Ative o sininho aí de todas as notificações e Deus vai falar o teu coração que você deve compartilhar, mas compartilhe enquanto, né, nós estamos ao vivo fazendo um trabalho. Muitas vezes a gente pensa assim, vou pedir para as pessoas compartilhar, mas elas saem do vídeo para poder compartilhar. E você, eu sei que não quer perder um momento sequer desse vídeo aqui. Então, você pode fazer o que eu disse. Chama teus amigos e diz assim, olha, na hora nona, amanhã, escuta esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo, escuta esse áudio. Porque você vai receber uma bênção de Deus aqui. Revelação, mistério de Deus nesta tarde. Aí você compartilha assim, do jeito que eu falei para você. Então, a hora nona é muito importante, é a hora da oração. E eu quero que você pegue esse vídeo, volte no canal às 15 horas, a hora nona, e escute exatamente nesse horário, onde você estiver. Pode ser na sua casa, pode ser no ônibus, pode ser em qualquer lugar, que Deus vai operar milagres na tua vida. Agradeça e vai colocando logo aí no caderno, a tua caneta, né? A tua caneta, mas quem vai assinar embaixo é a caneta de ouro, viu? A caneta do Papai Eterno. Mas você anota algum pedido que você queira fazer a Deus. Quando você entrar, quando você orar, aí você anota já, porque o Deus do impossível está aqui. E para Ele nada é demasiadamente difícil. Tá certo? Aí você, quando fizer aquela oração, já, entendeu? Já está com aquele pedido na cabeça assim. Agora faz com fé, tá certo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos orar. Amado Deus, eterno e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus único, verdadeiro. Nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome para Te dar glória e agradecer por tudo que nós temos aprendido nos Teus mistérios e pelo Teu amor infinito por nós, por mim, por todos que estão aqui. Oh Jesus, como eu Te amo, Jesus.
Quero amar-te ainda mais, né? Declare o seu amor, minha irmã, meu irmão, meus filhos, minhas filhas. Declare o seu amor para Jesus. Nesta hora que o Senhor Jesus está nos ouvindo. E aproveite e pense o que você pediria se você estivesse com Jesus, se você estivesse diante de Jesus nessa live. Então, eleve o seu pensamento agora e faça uma declaração de amor para Jesus. É o que o Senhor está falando aqui, né? E através do seu Espírito Santo. Então, amados, eu agradeço a Deus, ao Pai eterno, por Jesus Cristo amado do meu coração, né? O amado da minha vida. E agradeço todos os dias também pelo seu caráter, né? Porque ele é aquele que não faz acepção de pessoas. É aquele que não olha como os homens olham. Ele é aquele que não vê como os homens veem. É aquele que te valoriza pelos motivos certos, pelas razões certas, né? Com o olhar de Deus é que ele olha para você. Muitos te olham talvez com pensamento de te condenar, mas Jesus não é assim. Jesus é aquele que olha com amor, com misericórdia, com compaixão. É cheio de graça e de piedade. Então, se Jesus faz milagre, obrigada, Jesus. Tu és lindo, Jesus, e eu te amo. Mas é muito, muito mais importante e excelente o teu poder de olhar para as pessoas sem preconceito, sem condenação, sem julgamentos de condenação. Porque quem está para condenar não és tu. Tu estás aqui para dar salvação, para trazer o renovo, a libertação daquilo que nos faz sofrer e que nos traz, né, sentimentos contrários à nossa fé em Ti. Porque devemos confiar de forma tremenda, ter a certeza de que nada é impossível para Ti. E eu te peço, Jesus, nos perdoa, me perdoa, se em algum momento eu duvidei do Teu amor por mim, eu duvidei que o Senhor estaria comigo. Tira de mim essa angústia, essa dor, porque todos aqueles que não confiam em Ti sentem angústia, sentem depressão, sentem uma dor e um vazio. Mas quando o Senhor chega, preenche tudo em nosso coração. Então chega, Jesus, na minha vida, para ficar na minha casa, porque já estás comigo. Chega, Jesus, na vida daqueles que estão nos ouvindo agora, para que eles sintam a Tua presença na nossa casa, aqui comigo, e também aí onde eles estiverem. Chega, Jesus, fazendo os milagres, mas também chega, Jesus, se revelando o Teu caráter, o caráter de Deus, né? O amor de Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Chega, Jesus, e nos alegra. Traz aquela alegria que ninguém pode nos trazer. Só o Senhor. Só o Senhor que nos criou e nos conhece antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. E aproveitando, Jesus, eu quero te agradecer pelas minhas mães. E quero agradecer, Jesus, por me fazer ser uma mãe espiritual de muitas pessoas. Eis-me aqui, Senhor, é uma honra servir ao Teu propósito na terra. E agradeço por esta oportunidade que o Senhor está me dando de não duvidar do Teu amor por mim. E de saber que o Senhor está comigo, estará eternamente e não pode ser diferente. E eu te agradeço porque eu creio que o Senhor também está com cada um que aqui vai estar presente. Ouve, Senhor, eu te peço, eu intercedo, para que o Senhor faça a sua vontade a cada pedido de oração dos que aqui vão estar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, eu senti muito forte a presença de Jesus aqui comigo. Deus me deu uma honra para a glória do nome dele, que foi sentir a presença do Senhor e
uma experiência sobrenatural que Deus me deu. Eu dei um testemunho, está aí, amados, no meu canal, viu? E você vai entender melhor essa live se você também puder assistir esse testemunho. Tem pessoas que estão pegando o link do vídeo, estão baixando para poder ouvir, mas não quer me dar ibope. Só que papai, o eterno Criador, ele me dá. E Jesus também. É o mesmo, é um Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o mesmo Deus. O único Deus verdadeiro e não há outro. É o Deus vivo. Deus vivo, ó Deus vivo, né? Glória, eu te amo, Jesus. Então, Jesus, estamos aqui na tua presença para falar algo muito maravilhoso. O tema dessa live hoje, antes de entrar aqui para gravar esse vídeo, papai disse a mim que eu tomasse cuidado com as palavras que eu falo, porque a palavra tem poder, sobretudo quando nós estamos em Cristo, não é? E quando nós estamos em Cristo, a palavra, ela se torna assim, ainda mais poderosa. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que ter cuidado. Aí eu fui na rede social e falei um tema desta live. Aí papai falou no Espírito assim, para mim, né? Porque nos mistérios ele vai me revelando, que eu mudasse um pouco esse tema. Então eu vou mudar agora, eu vou falar assim. E se as Marias desistissem, né? E se as Marias desistissem? Mas quem são Marias? Ontem foi o Dia das Mães. E Deus seja louvado por todas as mães, né? E que o Brasil seja abençoado pela Mãe Maria. Em todas as nações, que haja paz, saúde, prosperidade, né? Comunhão com Deus, amor em todos os lares através das mães. É o que eu desejo no meu coração. Amém? Então, amados, nós vamos falar de Maria, Maria, mãe de Jesus. Mas, para quem conhece a Bíblia, estuda aí, eu nunca estudei teologia de muita coisa, só algumas coisas assim, para não perder a noção dos acontecimentos que podem existir a nível mundial. Mas eu nunca fui teóloga, mas se você entrar no meu canal, outro canal aí, você vai ver que eu estava interpretando o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Mas é Deus, né, que faz a gente ter o discernimento. Mas nesse canal aqui, Deus veio me trazer para falar da sua graça, da sua nova aliança, onde nós podemos e devemos viver pela fé, tranquilo. Esta é a verdade. Nós podemos e devemos viver unicamente pela fé em tudo que Jesus Cristo já consumou e em tudo que Ele pode ainda fazer por nós. Porque Ele é o Deus do impossível. Então, amados, muitas pessoas precisam conhecer um pouco da história de Maria. Eu sei que você conhece, você que é cristã, você que é crente em Jesus. Mas nós vamos ler o anúncio do nascimento de Jesus. Tem mistério de Deus para ser revelado e algumas coisas que nós precisamos prestar atenção na leitura. Eu vou começar do versículo 26 mesmo, Lucas capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Certo? Você que está aí, abrindo a sua Bíblia, né? E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta, né? Disse-lhe então o anjo: Maria,
não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôs-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o nome, o trono de Davi, né? E lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, é tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Diz então Maria: Eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Glória a Deus, amados. Amados, todos que sabem a Bíblia falando, são um pouco estudiosos dessa palavra, sabem que na Bíblia, quando se fala de mulher, se refere à igreja. Porque o Senhor Jesus, em determinado momento, ele foi o noivo. E na nova aliança, ele já está casado com a igreja. Se você quiser entender um pouco mais, você vai precisar ouvir também o meu testemunho que está aí nesse canal. Mas o que é que eu quero lembrar a você aqui? Que, como foi o dia das mães, Deus me inspirou algo muito importante, né, para trazer a você. É que muitas mulheres poderiam hoje ter desistido de ter seus filhos. Algumas mulheres, quando estão grávidas, principalmente aquelas que são pegas de surpresa, num tempo que elas não esperam, né? Às vezes num tempo de muitas dificuldades, como esse que muitas pessoas estão passando um deserto na vida, elas ficam se perguntando como é que vai ser para sustentar os seus filhos. E algumas pessoas têm traumas porque não tiveram condições de criar os seus filhos e tiveram que dar os seus filhos, e até tem, né, pessoas que erroneamente até vendem os filhos. Mas o Senhor tem correção e tem bênção hoje aqui. Eu quero também dizer que nada é por acaso. Se você entra aqui no meu canal, você presta atenção, porque até um erro que talvez eu cometa seja algo de propósito de Deus na tua vida, para fazer com que você raciocine, para que você reflita mais profundamente sobre o assunto. Porque Deus é o psicólogo dos psicólogos. Então você presta atenção que nós aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não temos interesse algum de causar dano a você, mas de trazer conforto, consolo e alegria nesta tarde. Agora, é necessário que se fale algo que vai impactar você aqui. São mistérios de Deus na terra que o homem não aceita. O homem carnal que vive pela lei, né? Porque o fim da lei é Cristo, certo? Mas as pessoas que vivem ainda no legalismo recebem
algumas notícias no meio da sua família e ficam atordoados, ficam perdidos, acham que devem fazer coisas absurdas para poder limpar a sua honra e acabam desonrando ao Deus do impossível, porque para ele nada é demasiadamente difícil, porque para ele nada é impossível, como disse o anjo do Senhor a Maria. Então Maria, a virgem, ela recebeu uma boa nova, né, do anjo, mas ela estava num momento muito difícil da vida dela para receber aquela notícia, porque ela estava emposada, né? Ela estava noiva, como que de José. Aí ela fala assim, e como é que vai ser isso também, que eu sou virgem? Porque se ela perdesse a virgindade, como é que ela ia casar com José? Se a sociedade, por causa da lei que pesava na sua mente, condenava as mulheres que viveriam, né, uma relação fora de um casamento, uma pessoa que não tivesse casado e tivesse uma relação com alguém. Então aquilo ia causar com que a sociedade olhasse para aquela mulher e discriminasse aquela mulher. E eu acredito que hoje não é diferente, você sabe que não é. Eu estou falando por falar. Mas muitas pessoas que estão aqui estão vivendo situações assim. Então, eu admiro muito, né, uma pessoa que eu falo muito nesse canal aqui, com toda a minha alma, com todo o meu coração, sabe? É um amor verdadeiro. E vocês vão saber por que hoje. Agora, quem não assistiu meu testemunho, né? Porque quem assistiu já está sabendo. Porque assim, amados, nós temos que amar a Jesus, não só pelos milagres que ele faz, mas porque ele tem um caráter, né, que é excepcional, né? Porque assim, Deus, ele não vê como o homem vê. Ele não olha com as pessoas, discriminando as pessoas, condenando as pessoas. Se você que está aí é capaz de entender isso, é porque, pode ter certeza, você é filho e filha de Deus. Pode ter certeza, porque quem vive com o jugo da lei na sua mente não suporta nem eu começar a ouvir isso. Eu falei ontem sobre um outro tema na live, que diz assim, a live, foi Deus me acuda, não foi? Deus me acuda, não. Foi outro nomezinho que eu falei. Daqui a pouco eu lembro. O Espírito Santo de Deus fala. Então o Senhor me fez colocar, foi o próprio Deus falando comigo, que me fez falar essa live, que diz assim, Deus me defenda, né? Deus me defenda. E eu vou dizer a você que Deus tem me defendido. Olha, é coisa tremenda. Deus me fez entrar numa situação de um sobrenatural para Ele se revelar a mim onde Ele está, amados. Mas porque o Senhor envia os seus anjos primeiro, depois Ele vem e se revela. Mas Ele se revela àqueles que confiam nele e sabem que o correto, o certo neste século é vivermos pela fé e não pelo jugo da lei. Mas tudo é no tempo determinado. Maria, quando recebeu essa boa nova, ela fez uma indagação que ela ficou assustada, né? É uma notícia boa a gente ficar assustada, né? Porque um anjo só pode trazer uma notícia boa. Mas ela ficou um pouco assustada. Então disse-lhe, o anjo, Maria, não temas, né? Ela ficou com medo. Então, por que achaste graça diante de Deus? Mas esse medo de Maria era medo da condenação da sociedade. E também um medo de talvez ser abandonada pelo amor da vida dela, para viver, né, uma relação de mãe solteira. E aquilo lhe causar muitos danos morais, porque os falsos moralistas da sociedade estariam condenando Maria.
Mas de imediato você já percebe que Deus não, né? Deus não. Deus escolheu Maria para ela ter uma experiência sobrenatural. Era uma virgem, né? E era uma pessoa que agradou aos olhos do Senhor. Por que motivo? O mistério de Deus, ele tinha um propósito que fosse assim. E Deus, ele nos escolhe antes mesmo de nós nascermos. Então eu quero, amados, conversar com as mães, né? Com você que é mãe, com você também que é pai, tá? Você que é tio, que você é prima, irmã. Eu estava me perguntando, e se a minha mãe tivesse desistido, né, de levar a gravidez dela até o último dia, né, da gestação? Se minha mãe tivesse procurado interromper a gravidez, matar o feto, como seria? Eu pergunto a você também, será que a história seria a mesma? Será que você estaria aqui nesse canal? Alguma coisa iria mudar, não só, né, na minha história, mas na história de várias pessoas. Mas o propósito de Deus era que eu nascesse. Porém, a minha mãe, Marinalva Calisto, ela teve uma situação parecida, porque ela viveu uma relação que não era com o marido e ficou como mãe solteira e não teve condições de me manter e teve que me dar a uma outra família. E é mistério, porque Deus me revelou algo que a família geralmente nega. Mas o Deus da minha vida, ele fala na terra e grandes coisas ainda estão por vir. E eu convidei irmãs minhas, pessoas da minha família, sobrinha, para ouvir essa live algum dia. Mesmo que não seja para me dar ibope, elas podem pegar o link, baixar, elas vão ouvir essa live aqui. Agora, você também que me conhece, você que está no bairro do Pons Carvalho, muitas coisas vêm acontecendo na minha vida, nesta terra, em Pons Carvalho, que Deus me fez lembrar dessa história. Porque eu vim várias vezes para cá e nasci e me criei nessa rua do Polivalente e saí e voltava, porque Deus me trazia de volta. E eu me perguntei da última vez que Deus me tirou aqui, a vez mais recente, né? Corrigindo, a vez mais recente, porque a palavra tem poder quando nós estamos em Cristo. E Deus me falou que eu não poderia ter ficado onde eu estava. Era necessário que eu estivesse no Egito. Era necessário que eu estivesse no lugar da humilhação. Era necessário que eu estivesse neste lugar que eu estou aqui, dentro da minha casa, fazendo o trabalho que eu estou hoje para a glória do nome dele. Então, amados, o que é que eu quero dizer com isso? Graças a Deus, nós estamos juntos aqui. Alguém pode dar graças a Deus e glória a Deus, glória a Jesus, porque eu dou glória a Deus pela tua vida, amado. Eu dou glória a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã e minhas filhas, talvez, né? Quem sabe, Deus é quem sabe, mas certamente sim. E vocês vão entender. E filhos, porque o Senhor é Deus e reina eternamente. São espirituais, né? São espirituais, porque o Senhor ele faz assim, como ele quer. Então, amados, eu falo de Maria porque o Dia das Mães sempre se fala de Maria. Mas eu tive uma experiência quando minha mãe adotiva era viva, que eu fui obrigada a não gostar muito de Maria, porque ela adorava a imagem, né? O ídolo, certo? Os deuses estranhos não se pode ser adorado pelos filhos de Deus. Mas o Senhor me revelou e usou ela também, porque Deus usa quem quer, para dizer que quando eu soubesse quem era Maria, eu entendesse quem era Maria, e a minha vida só ia ficar bem quando eu soubesse, aceitasse Maria.
E Deus vinha me falando sobre essas palavras e aquelas coisas que vêm na nossa mente que a gente não sabe explicar no mesmo momento. Mas é assim que Deus faz, Ele trabalha no nosso consciente. Então, amados, se você que é mãe está passando por alguma dificuldade, pensando em abortar, deixar os seus filhos, você vai desistir hoje. Você está pensando em se livrar dessa criança que está no seu ventre, de alguma forma, você vai refletir duas vezes. Porque no Senhor, né, a palavra tem poder. E eu sei que eu estou falando no Senhor. Eu estou em Cristo. Então, se Deus pensou em você hoje, lembrou de você e disse, vou atrair esta pessoa para cá, não é que ele não pensa outros dias, mas hoje ele disse, eu vou atrair essa pessoa para aqui, não é por acaso que você está aqui. Então, amados, quando Maria decide aceitar a sua missão, ela diz, eis-me aqui, né? Eis-me aqui ao Senhor dela, porque ela não sabia que ali, né, no seu ventre já seria uma porta aberta para o nascimento do Senhor, né, de todo o universo, que é Jesus, o Filho de Deus. Então ele seria chamado Filho de Deus na terra. Mas aqui, amados, tem uma participação sobre a vida de Maria, que é a participação do Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas, né, com a sua sombra. A palavra diz assim, ó, Lucas 1,35. E respondendo o anjo disse-lhe, né, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, amados, com a palavra amém, glória a Deus, dê um glória a Deus e um amém, glória a Deus e um amém, né? E digite aí também, glória a Deus e amém, que Deus vai falar ao teu coração, que a participação do Espírito Santo de Deus e do Altíssimo, da virtude do Altíssimo sobre a vida de Maria, que é a igreja, é que vem gerar o milagre, né, que é o Filho de Deus. Então, não é diferente hoje. A participação do Espírito Santo e a virtude do Deus Altíssimo, né, vai estar sobre a igreja, para que nós possamos caminhar na terra com mais força, né, com mais determinação, sem medo, porque o nosso Deus sabe que são muitas as atribulações que o mundo passa. E Ele nunca abandonou o seu povo, nunca abandonou a sua igreja. E sempre que a igreja está em aflição, e eu vou mostrar a você um pouco, falar um pouco sobre a história, né, de uma outra Maria, uma mulher, porque aqui a gente falou de Isabel também, mas Isabel é outra Maria, é outra mulher, né, é outra igreja na Bíblia. E a gente fala assim, amados, que é a linguagem que nós compreendemos, né, que Deus fala para que a humanidade entenda. As mulheres, quando se fala na Bíblia, é sempre a igreja de Deus. Agora, a virtude do Espírito Santo, né, ela vem para que a igreja possa se renovar, para que a igreja possa ter forças, para que o nome do Altíssimo, né, seja lembrado e que Deus, que através do seu Espírito Santo, concebe no ventre de Maria o Deus vivo, o Filho de Deus, né? Esse mesmo Deus, amados, Ele está bradando na terra. Ele ainda fala, Ele ainda é o Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Ele é o Deus
de Lucas 1,37, tá certo? Porque para Deus nada é impossível. Então, amados, na sua aflição, converse com o Espírito Santo de Deus. Fale com Deus, fale com Jesus, fale com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão precipitada, para que não venha a ter consequências irreversíveis na tua vida. Porque tem situações na nossa vida que a gente somos levados a tomar atitudes que muitas vezes não é o que nós queremos. Mas o Deus do impossível, Ele está aqui, Ele quer operar na tua vida. Você pode orar, você pode clamar, você é igreja, entende? As mulheres, as mães, né, são igrejas para Deus. Você pode clamar e o Deus do impossível vai te ouvir. Então, nós não podemos entrar na descrença. Podemos confiar no Senhor porque Ele é bom. Eu quero te dizer que Deus é bom. Ele não vê como o homem vê. A sociedade pode te condenar, pode ter pessoas dizendo que você é crente, mas você não pode ter um filho fora do relacionamento, porque você vai ter que pegar essa criança e jogar até no lixo. Tem gente que diz isso e diz que é cristão. Não é. Não é, mentiroso. Você está entendendo? Porque nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Entendeu, amados? Esse hino, muito bonito, é de Armando Filho. E Armando Filho é daqui da cidade de Cabo Santo Agostinho. E eu louvo a Deus porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor não olha para você como o sistema religioso olha. Eu quero deixar bem claro para você que na Bíblia a mulher é a igreja de Deus e a virtude do Espírito Santo, mulher, te dá uma força que muitas vezes você não reconhece que tem. Mas você precisa ter, você precisa combater o mal no mundo com essa força que só a mulher que gera, só a mulher que é terra, só a mulher que é igreja tem. Então Maria precisou ser muito forte para não se deixar abater. Muitas vezes nós não podemos olhar para os lados para não ouvir os murmuridos, as fofocas, a soberba, não ver a soberba dos que dizem ser cristão e apontar você na rua e achar que você não é vista por Deus. Mas existem dois mundos no meio desse mundo aqui. É o mundo dos verdadeiros filhos de Deus e dos falsos, dos joio e dos trigo. Você está entendendo, amado? Estão tudo junto. Só que Jesus, embora tenha pregado nos templos, ele não fazia parte do sistema religioso. Tanto é que os sacerdotes, escribas, muitos tinham que se converter a Cristo e outros precisavam, realmente conhecer a Cristo para poder segui-los. Mas a maioria o condenou. E o que é conhecer a Cristo? É você saber que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus tem uma solução para tudo, que Ele é o Deus do impossível, Ele faz, refaz e volta a fazer tudo de novo. Só basta Ele querer, que para Ele não há nada demasiadamente difícil. Porque assim como Ele foi na vida de Maria, Ele também foi na vida de Isabel. E antes Ele envia os seus anjos. Talvez hoje você esteja ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ou algum anjo te falou que você deveria vir aqui e ouvir esta palavra. E você está recebendo, não é de mim, é dele. É de Jesus que te ama e está na minha vida. Então eu agradeço a Jesus, não pelos milagres apenas que Ele pode fazer na minha vida, porque eu creio que Ele ainda fará maravilhas.
mas por ele ter se revelado na sua divindade, no seu caráter e na sua pessoa. E agradeço porque você teve a oportunidade de chegar até aqui e ouvir isso. Para saber que não há condenação para quem está em Cristo. E você precisa viver pela fé. Não tome decisões precipitadas por causa do julgamento daqueles que se dizem autoridade de Deus nessa terra. E às vezes a sua família, você diz assim, não, mas minha família não tem nenhuma religião. Mas a mente deles estão contaminadas com a semente que foi lançada, né? Uma mau semente que foi lançada por esse sistema. E muitas pessoas não compreenderam. É o legalismo, amadas. O Deus da nossa vida é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? É o Deus de Salomão, é o Deus de Ana, é o Deus que opera milagres do jeito que Ele quer, que Ele abençoa quem quer, né? E amaldiçoa quem quer. Você está entendendo? Então tenha esta confiança. Eu quero também falar de Sulamita, porque hoje eu fiz uma pesquisa sobre esse nome Sulamita. E eu fiquei pensando nessa história. Vou ler para você lá no livro. Eu vou ler em Reis, 2 Reis, certo? Vou ler para você. 2 Reis, você pega a sua Bíblia, está com a Bíblia na mão já. E nós vamos ler um pouco sobre essa palavra. Porque eu lembrei de Sunamita. Eu fiz uma pesquisa até, porque esse nome estava na minha mente. E Deus estava bradando direto, Jesus estava falando essa palavra direto, repetida. Eu disse, Pai, o que é que isso significa? Que o Senhor, Ele trabalha como quer, amados. Então, nesse momento eu lembro da live que eu falei para você, que é as irmãzinhas, né? As amadas, as que estão no sistema, que diz assim, Deus me defenda. Não é verdade? Deus me defenda um negócio desse, meu Deus. Então, papai ouviu. Quando entraram na minha live aí, umas coisas, Deus me defenda ouvir esta mulher. Deus me defenda, né? Fazer um negócio desse, viver assim. Deus me defenda de fazer parte desse culto. E Deus é Deus, Deus é lindo. Deus mostrou para mim. Então, nós, amados, podemos compreender, quando somos espirituais e realmente somos filhos de Deus na terra, que Deus não faz acepção de pessoas. E não é só para salvar, não, viu? É para amar mesmo. E Deus ama com um amor tão lindo, tão verdadeiro, que é impossível nós termos um amor semelhante nessa terra. E quando Deus diz que ama, Ele ama de verdade. Não ama com falsidade, não. Ele ama completamente o Filho e cuida. E Deus é Pai, né, amados? Deus é Pai. Quem pode dizer Deus é Pai aí? Abba, Pai, né? Os filhos de Deus na terra, eles dizem Abba, Pai, Papai. E algumas vezes, amados, eu vi risadas. Deus estava me mostrando, podia estar até mil quilômetros de mim. Mas o Senhor me deu dons também. E alguns eu já ouvi de perto mesmo. Risadas de quando a gente fala assim, papai, que eu falo muito, né? Papai está falando. Então, teve gente que fez piada. E Deus mostrou a mim, isso vai ter um preço, isso vai ter consequências. E o Senhor fala para os seus filhos na terra que nós temos que chamar Ele de Pai. Porque nos últimos dias o Senhor se revela como Pai. É o Pai que cuida. Então, você, mãe solteira, eu quero te dizer que você tem pai e que também o seu filho vai ter pai. E mesmo que você já tenha o seu pai na carne, o seu filho não está sozinho.
Quando ele nascer, ele vai ter um pai maravilhoso, que é Deus, que vai cuidar dele. O Deus que cuida dos órfãos, das viúvas e dos pobres necessitados na terra. O Deus que se revela para aqueles que ninguém quer olhar. Você já entendeu? Porque Deus se revela para aqueles que ninguém quer olhar. Porque o coxo estava na porta, na frente da porta formosa. E Deus se revela àquele homem que muitos não olhavam nem mais para ele. Ele foi até, assim, paciente, talvez na sua aflição, na sua dor, na sua paralisia, mendigando com Deus. Mas Deus teve um momento que cansou de ver aquele homem na porta dos templos e ninguém fazia nada. Na porta dos templos, mendigando, coxo, e ninguém fazia nada. Então teve um momento que Deus falou aos seus servos para que Pedro e João chegassem perto e olhasse para ele. E ele olhasse para Pedro. Olha para nós. Olha para nós. E nós podemos trazer para você uma mensagem que é de cura, de libertação, de salvação, de consolo e de paz. Porque Deus, amados, é bom. Deus é Pai. Entendeu? Então, se você está numa sociedade em que tem pessoas que te acusam, isso não vem de Deus. Deus já nos justificou em Cristo e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, a justiça na terra, mas a justiça de Deus é mostrar o quanto Ele ama aqueles a quem pessoas que se acham muita coisa nessa terra despreza. Você está entendendo? Então, se você pensou em algum momento que estava só, abandonada, seja qual for a situação que você esteja, porque sua família, por causa do jugo da lei, da vergonha, do preconceito, jogou você na rua, humilhou você, não teve pena, não teve misericórdia, pare e pense no que eu estou lhe dizendo agora. Deus olha para você de forma diferente, entendeu? Os discípulos do Senhor, quando olhou para aquele homem, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata para o coxo, na hora nona, na hora da oração, na porta do templo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, Aí, levanta-te e anda, a nossa fé é o que nós temos para dar a você. Eu creio, amados, que Deus te levanta hoje, levanta a tua moral, Daquelas pessoas que estavam apontando você na rua, julgando você, que disseram até que você tinha morrido. Fizeram a panelinha para dizer que você tinha morrido. Você acredita que papai disse isso comigo? Eu disse: pai, o negócio é sério. Aí Jesus hoje me defendeu e disse assim: não adianta macumba nem feitiçaria, nem chamar espírito de tranca-rua nem de pau-bagira, porque não vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a vida dos justos de Deus. E quem é o justo de Deus, amados? São aqueles que confiam no Senhor e são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre nesta confiança de que o Deus do impossível está conosco. E nós vivemos pela fé. É pela fé, amados, porque pela fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, E para Deus, tudo é possível. E o Senhor diz a Abraão que para ele não há nada demasiadamente difícil, porque a sua mulher, na velhice, concebeu um filho com mais de 90 anos. E Ana orou, clamou e foi procurar o sacerdote. E diante do sacerdote, ela foi vista como uma mulher embriagada. Mas o Senhor tomou aquele homem e falou que era a aflição da sua alma. E talvez você esteja assim, como um dia eu estive também, na aflição da minha alma. Mas o Deus que me visitou no deserto dessa casa, visita você aí também.
E eu quero mais, eu quero que Deus faça morada comigo. Eu quero que Ele esteja comigo, né, para sempre. E eu creio que Ele vem. Você acha que Deus não vai fazer morada comigo? Por quê? Deus é lindo, Deus é bom, Deus é fiel. Você crê, amados? Então, amados, eu quero falar para você de Sunamita, porque a palavra de Deus vai se encerrar aqui nessa live com essa passagem. Por que será, hein? Por que será? Então, o Senhor vinha muitas vezes com essa palavra para mim. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como é essa história? Eu disse, Jesus, me revela, fala comigo. Então, amados, nosso Deus, Ele é lindo. E nós temos que aprender a falar com Deus e também com reverência, com temor, mas com amor. E eu quero falar aqui sobre algo interessante. A Sunamita e seu filho. É 2 Reis, o capítulo 4, a partir do verso 8, essa história. Só que eu quero destacar uma palavra que eu vinha recebendo constantemente, que é 2 Reis 4:10, certo? Que eu anotei aqui, que diz assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar para você que Sulamita, ela, quando ela viu o profeta, ela se assim, interessou por levar ele para a casa dela. Era um homem humilde. Ela quis honrar o profeta, mas só que ela não sabia que o profeta era um homem que tinha autoridade. Ele tinha uma autoridade que Deus lhe deu porque lhe colocou no meio de pessoas influentes. Entendeu? E chegou um momento que ele pediu a Sulamita, perguntou se ela queria lhe pedir algo, porque ele conhecia o chefe do exército, né? E o rei. Ele conhecia o rei e o chefe do exército, ver se um homem simples, que alguém dissesse assim, agora, nesse momento, eu vou ali, vou pegar um mendigo que está na rua, vou colocá-lo dentro da minha casa. Você tem coragem de fazer isso? Você faria isso se você soubesse que esse homem é um profeta de Deus? Amados, eu recebi um profeta de Deus na minha casa e Deus viu a minha aflição aqui para tratá-lo da melhor forma possível. Por isso que Deus vinha falando essa palavra comigo. E esse profeta, ele não reconheceu o que eu fiz, certo? Mas tudo que eu fiz, Deus viu. Deus viu e disse a mim que tem recompensa, né? Tem recompensa. Então, Deus nos recompensa. Eu quero falar para você também, porque Deus nos recompensa. Essa passagem. Agora, eu vou falar, guarda essa palavra, Deus nos recompensa. E Deus restitui os prejuízos na nossa vida. Então, eu tive prejuízos, não foi nessa situação só não, mas Deus me falou sobre essa situação. Agora, eu quero te falar que Sulamita viu seu filho adoecer, a igreja, né? Viu os seus filhos adoecer, o seu filho adoecer e ela procurou, na sua agonia, embora ela tivesse marido, mas ela foi procurar o profeta, porque ela sabia que tem coisas que só Deus dá jeito. Tem coisas que só Deus entende. Você está entendendo? Quando se fala de milagre, não espere explicação natural. É coisa sobrenatural de Deus. Nós não podemos explicar. Talvez você seja uma mulher que a sociedade diga, é uma prostituta, é um homossexual, e Deus usa na terra. Como é isso? Como é isso? Como é que Deus faz isso? Aí eu te digo, pode você
né, se tornar para Deus um vaso de honra na terra? Quem crê, dá um glória a Deus aí. Quem crê que sim. Quem crê que sim, dá um glória a Deus, porque eu quero ver papai abençoar a tua vida com a caneta de ouro do jeito que ele fez comigo. Então, eu quero te dizer hoje que a Sunamita, ela reconheceu que a necessidade do filho dela, só o profeta poderia resolver. E lembre-se, a Sunamita é uma mulher, e a mulher na terra é a igreja. E a igreja é como se fosse Maria, a mãe de todos. Entendeu? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Então, eu agradeço a Deus pela sabedoria que Deus me deu, porque Deus é sábio. Deus é sábio. Aí, esconde os seus vasos na terra. Entendeu? Então, assim, Deus é Deus que transforma a maldição em bênção. Quem crê, dá um glória a Deus aí, por favor. Dê um glória a Jesus e um glória, né, grande. Glória a Deus, Brasil, para você entender essa história. Então, o que é que ocorre, amados? O profeta estava distante. O filho gritava, o filho de Sunamita, ai, ai, na cabeça. Na cabeça. É na cabeça, amados, que está o problema. Entendeu? A sua mente perturbada, cheia de condenação por causa do sistema religioso. Por causa do peso da lei. É no problema da cabeça que está a solução. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Você está entendendo? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Cristo Jesus? Né? Nós temos que ter, amados, a mente de Cristo. A mente iluminada com o evangelho da graça, do reino de Deus, para vivermos as promessas que, assim, só Deus pode fazer, né? Coisa que é milagre na terra, só Deus pode fazer. Quem é que faz milagre fora de Deus? Ninguém, amados. Quem disser é mentiroso. Quem disser é mentiroso, quem disser é mentirosa. Porque nem os discípulos operavam milagre, eles faziam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Mas eu venho falando muito sobre Jesus Cristo Nazareno. E o Senhor disse a mim, fala agora diferente. Eu botei lá na minha rede social, naquele aplicativo rosa, que a gente não pode falar o nome. E Deus disse que ia mudar meu nome. Eu não sei como é que papai vai fazer isso, mas papai é papai. É o Deus do impossível. Aí eu acredito, amados, que quando, né, Sunamita viu o seu filho, a igreja viu, né, o povo de Deus na terra, ai, ai, na cabeça, e aquela dor que ela não tinha solução, ela clamou pelo profeta. E Jesus foi um grande profeta da terra também. E aqui você está no canal Etelânia Lima, Profetas às Nações, no YouTube. E o Senhor, né, enviou o seu servo Gerezim. Eita glória! Mas só que ele foi adiante, porém não deu solução. Ele foi, colocou lá a sua túnica, né? Se eu não me engano aqui, eu estou entrando no mistério de Deus, falando para você da revelação. Aí ele não consegue curar aquela criança. Mesmo, né, com as portas fechadas, muitas vezes a gente não consegue ter a cura dentro de certos ambientes onde os servos de Deus na terra diz que estão. Não é verdade? Mas aí o profeta ouve a voz da mãe da criança, do filho. O profeta ouve a voz da mulher. O profeta ouve a voz da igreja. Jesus Cristo ouve a voz da igreja na terra que está em aflição, porque os seus filhos, né, mãe?
Maria é mãe. E nós entendemos, pela sabedoria infinita de Deus, que até ela está clamando, os filhos de Deus, sem sabedoria, sem luz no entendimento, está com a cabeça, né, doendo, cheia de condenação, cheia de julgamento, cheia de aflição, com muitos fardos na sua vida. E o Senhor, Ele se levantará, amados. E eu quero te dizer que a palavra fala que o profeta vai e quando chega lá, ele consegue fazer o milagre. Mas depois ele se retira e volta. Então o Senhor está falando contigo hoje, mulher. O Senhor está falando contigo hoje, homem. Você que está aqui nesse canal, que está ouvindo, uma mulher que foi condenada pela sociedade, julgada, menosprezada, que não tinha para muitos valor de nada, só teve algum valor quando tinha dinheiro, e mesmo assim ainda havia aqueles filhos do coisa ruim que estavam simplesmente esperando você perder tudo que tinha. E eu perdi tudo que tinha. E Deus disse assim, mas fica calada, porque eu vou te honrar na terra. Glória a Deus. E eu quero que você pegue essa resposta para você também. Fica calada, porque Deus vai te honrar na terra. Porque na minha aflição eu creio ao Senhor e o Senhor se revelou para mim. Mas o Senhor achou pouco, ele ainda achou muito pouco o que ele estava fazendo por mim. E ele achou de revelar quem eu era primeiro, para depois ele se revelar para mim. Então, na minha aflição da alma, eu clamei ao Senhor que me ajudasse. Eu não fui atrás de macumba, eu não fui atrás de irmãs, de terra, de filho do cão. Eu não fui, amados. Eu fui atrás de me ajoelhar e clamar a Deus. Então, na minha aflição, o Senhor me ouviu. E antes, ele disse, louva, louva. Eu quero te dizer o quanto é importante você louvar ao Senhor. E você vai ver também o cântico de Maria. Porque a igreja que louva não tem como ela, né, receber outra coisa que não seja milagre. E toda vez que a gente recebe um milagre, glória a Deus, nós devemos louvar a Deus e dar um culto de ação de graça. Então vai ter festa. Eu quero que você receba esta palavra aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você vai comemorar, vai ter festa, vai ter abundância, vai ter recompensa de Deus na tua vida, vai ter honra de Deus para a tua casa. E muitos irão se beneficiar disso. Possa ser quem quiser, aquele que se levanta como faraó, nem Satanás vai poder agir mais na tua vida, porque o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, Jesus Cristo, ele vai entrar na tua casa, na tua história, para ficar para sempre. Porque a igreja não pode ficar longe do seu Senhor. Então, quando a igreja clamou, o Senhor veio. E se você tem dúvida que Jesus está aqui, e se você tem dúvida que porque você não está vendo o corpo de Jesus na terra, de lado de Etelânia Lima, que ele está aqui, peça a Deus para lhe revelar se Jesus já está ou não está na terra. Porque o nosso Deus tem mistério para se revelar nessa casa. Deus tem mistério para revelar nesta cidade. Deus me usava para dizer assim, aqui tem um povo que ora e Deus ouve. Aqui, Cabo de Santo Agostinho, aqui tem um povo que ora e Deus ouve, mas está no meio do joio. E Deus veio, levantou para fazer a diferença. Então, amados, eu quero dizer a você que está aqui neste lugar, nesta cidade, neste país chamado Brasil, que o Senhor dos Exércitos se levantou para dizer que a dor que você estava sentindo, o sofrimento que você estava sentindo, aquela dor na cabeça, sem entendimento, sem conhecimento, as trevas é a forma
que muitas vezes nós pensamos. É o olhar de condenação que nós temos como o diabo que está constantemente olhando e querendo te tragar. É a forma como você olha e despreza as pessoas porque elas erraram. Simplesmente porque o pecado delas é diferente do seu. Mas isso não quer dizer que você não tenha pecado, e pecado é pecado. E eu vi Jesus falando isso ontem. Então, amados, nós amamos a igreja. Nós temos a comunhão com o nosso Senhor para saber que não há condenação para aqueles que Deus exige que seja amado. Porque o Senhor é Pai, amados. Se meu Pai não me amar, quem é que vai me amar? Se meu Pai não me honrar na terra, como é que outras pessoas vão me honrar? Então eu preciso, hoje, muito mais do que antes, porque eu também tive um pai na carne que Deus levou, Reginaldo Loreto Maninho, que Deus mostre que me ama, que é meu pai. E eu falava isso para o papai. Eu dizia, pai, fala comigo. As pessoas me condenam, as pessoas me apontam, as pessoas me isolam da família, me colocam lá no fundo, não me têm respeito, me desconsideraram até agora há pouco, quando minha história foi escrita no livro. Mas o Senhor dos Exércitos disse, eu vou ao teu encontro para te dar vitória. E a primeira coisa que Deus fez por mim, amados, foi me mostrar quem eu sou na terra. Depois Deus me revelou Jesus na terra. Deus se revelou para mim na terra. E Deus vai falar com quem sabe quem é espiritual. Não precisa eu falar mais nada, papai está dizendo. Deus vai falar com quem precisa ser revelado. E o Senhor disse a mim que eu bradasse e dissesse o quanto eu amo Jesus. Porque Jesus me ama também. E Jesus vai estar fazendo morada na minha casa, porque Ele não vai me deixar sozinha. E onde eu estiver, estarei eu. Onde Ele estiver, estarei eu. Mas é no Egito que Ele vai me exaltar. E aí, na tua casa, na tua vida, onde você estiver, Deus pode agora operar um milagre na tua vida, na área financeira. Ele pode operar um milagre na tua vida sentimental. Ele pode operar um milagre na tua saúde. Ele pode operar um milagre na tua vida, no contexto geral de Deus. Ele vê com os olhos que o homem, a sociedade não vê. É o olho da condenação, que é o olho do diabo. É o olho da acusação, que é o olho do diabo. É o olho que coloca jugo sobre a tua vida, que é o olho do diabo. É o olho do desprezo, que é o olho do diabo. Mas o olho de Deus traz justiça à tua vida. Revela que te ama, que cuida de ti, que opera milagres na terra, que fala com o homem, fala com a mulher. E Ele justifica quem quer, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Porque Ele é Deus. E o Senhor diz para essa terra que Ele vai exaltar os humilhados e abater os exaltados. E não é por outro motivo não, amados. É para que o nome dEle seja glorificado na boca de muita gente. E todos saibam que Ele é o Deus que opera como quer. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus de Ana. Ele é o Deus de Sara. Ele é o Deus que socorre Sulamita, a igreja dos últimos dias. Ele é o Deus que socorre Maria. Ele é o Deus que não vai deixar a terra gemendo no meio da aflição. Ele já está na terra, para a glória de Deus, eu digo isso. E o Senhor vai bradar na terra, para que todos saibam que Ele vive e reina eternamente.
E quem pode dizer glória a Deus, glória a Jesus, porque Ele reina e vive, porque o reino de Davi é aqui. O reino de Davi é aqui. O reino de Davi é aqui. Porque Davi é aquele que é humilhado, que é rejeitado. É aquele que ninguém dava nada por ele, que dizia que ele não tinha condições e nem podia se levantar para derrubar os gigantes. Mas o Deus que opera os milagres, o Deus dos exércitos, julga ao homem com amor, com misericórdia, com bondade, com perdão, com provisão e justiça nessa terra. Então o rei de Davi está aqui para dizer para você, porque ele vai sair do Egito para governar, como José. Porque o gigante não pode ficar diante de Davi em pé, porque Jesus está com ele e vai estar com ele por toda a vida. Então também é assim na tua vida, se tu crê. Não pode apontar, porque a menina dos olhos de Deus, aqueles que são pobres, aqueles que são aflitos, oprimidos, desamparados, que estão às portas dos templos, como coxo, que ninguém bota para dentro porque tem vergonha, que ninguém quer se reunir, ninguém quer estar junto, ninguém quer chamar para as festas. São para esses que Jesus se revela, para os pequeninos, para as viúvas desamparados, para aqueles que estão sozinhos, parece que estão só, né? Parece que estão só, mas eles falam diretamente com o Pai Eterno. E o Pai Eterno fala com eles, e eles ouvem a voz de Deus bradar na terra. Obrigada, papai. E papai disse que me ama. E Jesus tem dito que me ama. E quem está ouvindo, escute. Deus me ama. Jesus me ama como eu sou. E ele achou de usar esse vaso aqui para confundir você na terra. Porque ele é Deus do impossível, ele faz como ele quer. Ele é o Deus de Ana, que gera os milagres inexplicáveis na vida daqueles que são improváveis e que vocês condenam tanto. Então, meus amados, aqueles que amam o Senhor, amem o seu próximo como a si mesmo. Faça os outros que você gostaria que fizesse com você. E entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e em tudo os fará. Não deixa que o julgo e a condenação te leve a fazer coisas que vão te trazer tristeza, angústia e dor. Então, se você que é mãe solteira, você que está abandonada pela família, pensa 2 vezes agora. E se minha mãe tivesse me abortado, eu agradeço a minha mãe por ela não ter me abortado, apesar de ter sofrido as humilhações, de saber que os pais não iam aceitá-la, e de ter sido, mulher de um homem que ela não amava, não porque ela queria, mas porque teve uma situação para que isso acontecesse, que não foi nada feliz para ela. Eu quero te dizer muito obrigada, minha mãe. Eu agradeci a Deus pela tua coragem ontem, embora eu não tenha ligado para você pelo telefone. Mas o Senhor me disse que eu agradecesse. Jesus falou comigo, agradece. E manda para ela o link da live, para ela saber que tu a amas. Eu amo a minha mãe. E eu disse isso no livro que eu vou levar para a sua casa. Honrando a senhora como mãe, no meu livro, o livro da minha história. Agora eu quero te dizer uma coisa. O diabo desviou o meu caminho. Tu me levasse a um local que era um local de sofrimento. Mas ainda assim, aqui, Deus vai me honrar, no Egito. E José vai sair para governar. Agora, mas é mistério de Deus, quem conhece a Etelânia aqui no bairro, o Senhor disse assim para mim, não olha para o lado, não olha para o lado, não olha porque senão eles vão fazer contigo o que eles queriam, te internar, fazer alguma coisa e não vai acontecer isso. E o Senhor diz, tu vai ser honrada nessa terra, porque Ele é Deus, e Ele usa os vasos para dizer que Ele é grande, e dizer que Ele é o Deus do impossível e opera milagres, porque Deus é bom. Deus é bom. Eu quero que você saiba que Deus não é julgo nem condenação.
Deus é bom, Deus é justiça, e a justiça de Deus é amor. Agora, é impossível agradar a Deus sem você ter fé. A fé que Abraão teve, a fé que Davi teve, que disse assim, com essa pedrinha aqui, eu vou derrubar o gigante. E os dons de Deus também servem como pedra para a gente derrubar o gigante nessa terra. E Deus vai levantar a igreja, porque Maria, a mãe do Senhor, a igreja, está aqui nesta terra, chamada Cabo de Santo Agostinho. Para a glória de Deus, para o nome do Senhor Jesus Cristo. É a igreja, é aquela que clama, é aquela que ora, é aquela que pede, que diz, Senhor, vem acudir meus filhos, Senhor, vem acudir meus filhos, Senhor, vem acudir essa cidade, Senhor, vem acudir esse país, Senhor, Jesus, entra na minha casa, fala comigo, mostra que me ama, supre as minhas necessidades, mostra que é meu Pai. Então, se a igreja clama, o Senhor vem, habita na minha casa. E às vezes as pessoas dizem, aquela mulher não tem o Espírito Santo. E não sabiam que aquela mulher é o Espírito Santo. Agora, o Senhor diz que tem uma palavra na Bíblia que diz assim, sem afeto natural, oh glória a Deus, sem afeto natural, porque o afeto de Deus sobre a minha vida é sobrenatural. Glória a Deus, sobrenatural que Deus vai fazer na minha vida. E é o amor de Deus sobrenatural para ti, para com a tua vida, para com a tua situação. E quando você ouvir esse vídeo, pegue esse vídeo e ouça na hora nona, às 15 horas, a hora da oração. Eu louvo a Deus pela tua vida, agradeço meu Pai, Jesus amado, meu Senhor, meu amor da minha vida, razão do meu bem-querer. Eu estou aqui para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te quero na minha vida, na minha casa, para que eu reine contigo e para que todos saibam que o Senhor vive e reina eternamente. E agradeço ao Pai, porque teve misericórdia e paciência e me deu mais uma oportunidade. E eu te amo, papai, tu és lindo. Eu peço assim, que o Senhor pegue a sua caneta de ouro e assine embaixo dos pedidos daqueles que estão aqui, como o Senhor fez comigo. E o Senhor está lembrando a mim agora, amados, de dizer que eu tive uma situação de fazer um exame e eu estava com câncer. Satanás mandou os adeptos deles na minha casa, a adepta dele na minha casa, para falar de condenação e ir até para o hospital. O Senhor não me deixou saber que eu estava com câncer, até o dia que Ele me curou. Então, esta semana, o Senhor disse que eu estava curada, e o caroço que estava nos meus seios, Satanás deu fim ao meu exame, na mão do meu irmão mais novo, daqui, da minha cidade, o que foi criado junto comigo. E o Senhor disse a mim, não tenha raiva, foi Satanás, não tenha medo, não eram eles, é o Senhor que está falando, então não sou eu. Então eu tenho que temer a Deus e saber que não foi você. Eu não posso condenar você. Mas o Senhor disse, eu estava com câncer, eu estava com um caroço, eu não sabia que eu estava. E o Senhor disse, estás curado, e eu estou curada, amada. Esse caroço desapareceu dos meus seios. Para a glória de Deus, eu estou dando testemunho. E antes disso, o Senhor me levantou espiritualmente, porque eu estava abatida. Mas o Senhor me levou à live dele, para ouvir a palavra e dizer no mistério quem eu era, para confirmar quem eu era. Jesus gritou meu nome no meio da live dele, e você vai saber de quem eu estou falando se você ouvir o testemunho que eu dei neste canal. Então, agradeço a você por estar aqui junto comigo. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Agradeço por tudo, graças, Graças, papai, graças. Louvo-te, porque o Senhor me deu a cura. E eu recebo que estamos, para a glória de Deus, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Senhor, como disse tua serva, há uns anos, há uns milhares de anos atrás, e eu estou dizendo, eis-me aqui, Senhor, venha ao meu encontro, vem para a tua igreja,
vem para a tua esposa, porque eu estou aqui para te servir como Senhor e para te amar. E eu agradeço de coração. Um beijo, um beijo e um abraço no coração. Amor, eu te amo, amor da minha vida. Obrigada. Obrigada, papai. A você, meu muito obrigada também. Graças, pai. Graças.